Faz aí uma pergunta para você mesmo refletir. Você se sente, por vezes, fracassado na sua vida, um perdedor? Você olha para o passado e pensa, puxa, nada do que eu fiz deu certo. Você se identifica com essa palavra? Fica comigo até o final desse vídeo, vamos refletir um pouco sobre isso. E quero te dar uma palavra de esperança em relação a isso. E te dizer que isso talvez seja ainda mais comum do que você imagina. Muitas pessoas, muitos de nós, muitas vezes olhamos a nossa vida, olhamos o nosso passado, as escolhas, quem sabe que a gente fez, as coisas que não deram certo, as frustrações, a gente acaba colocando tudo num pacote só. E a gente, por vezes, se sente um derrotado, né? Um fracassado na vida. A gente pensa, poxa, nada do que eu fiz deu certo, né? Quem sabe você se empenhou bastante, deu a sua vida aí por um negócio, por um trabalho. Quando vê, não deu certo, fracassou. E aí, se você pensar, pesar a sua vida por esse parâmetro, ou quem sabe um divórcio, enfim, tantas coisas na nossa vida que a gente se envolve e não dão certo. Infelizmente isso acontece, né? Porque isso causa dor, sofrimento na nossa vida. E inclusive pode a gente pensar, colocar essa palavra aí taxativa na nossa vida, né? Fracasso, perdedor, fracassado. Então, se você se identifica com isso que eu estou falando, eu quero te dar uma palavra de esperança, né? E pensar que tudo na nossa vida, tudo que vivenciamos são experiências que não são jogadas fora, né? Tudo acaba servindo para o nosso crescimento. A gente pode usar as coisas de duas formas. Os fracassos, entre aspas, na nossa vida, as coisas que a gente olha e pensa, pô, não deu muito certo, eu não fui por um bom caminho, eu tomei decisões erradas, né? Eu me iludi, eu fracassei, eu não dei o melhor de mim. A gente pode olhar essas situações e pensar nisso com tristeza, com amargura, com depreciação, usando essa palavra aí, se achando um fracassado, um perdedor. Ou a gente pode olhar essa situação de perda, de fracasso, a gente pode olhar como um aprendizado, né? Como algo que a gente pode tirar para a nossa vida e pensar, poxa, se fosse hoje eu faria diferente. Se eu tiver oportunidade dentro dessa situação aí, eu vou fazer diferente, porque agora eu já tenho bagagem, agora eu já tenho essa experiência, como fazer. E isso em tudo na nossa vida. Tem coisas que a gente não vai ter como repetir, infelizmente, né? Digamos que você identifica que falhou aí no seu papel de pai, de mãe. Você pensa, poxa, eu priorizei tanto outras coisas, eu não dei bola para os meus filhos, agora eles não querem saber de mim. Aqui no canal eu sempre digo que sempre há esperança da gente retomar as coisas na nossa vida, mas é claro, a gente não pode ser ingênuo de pensar que tem coisas que foram perdidas que não vão voltar, né? O tempo não vai voltar, aquela fase ali de infância, né, do seu filho para brincar junto, fazer as coisas junto, não vai voltar. Os vínculos, né? Também já as memórias, tudo vai ser diferente, mas o que adianta a gente olhar com peso para o passado, com depreciação, se sentindo um fracassado, né? Se sentindo um perdedor? Não adianta nada. Então que a gente olhe com respeito, né? Olhe pensando, poxa, hoje em dia eu faria diferente. Se a gente tem a oportunidade de aconselhar outras pessoas que estão na fase que a gente estava quando a gente deu aquela cabeçada na vida, a gente faz. Mas o que adianta a gente ficar se lamentando? Isso não vai acrescentar em nada na nossa vida. Então, eu quis trazer esse vídeo de reflexão aqui para nós, porque isso é algo bem comum em muitas coisas na nossa vida. Porque basta estar vivo para a gente errar, né? Para a gente tomar, às vezes, más decisões, a gente ir mal num negócio, né? Abrir um negócio no fim não dar certo,
estudar, né? Fazer anos aí de faculdade, uma área que daqui a pouco não se identifica e pensa, poxa, eu não quero trabalhar com isso. E tudo bem, tem coisa, né? Tudo bem a gente retroceder e pensar assim, não é isso que eu quero. Claro que, como eu disse, tem coisas que são mais delicadas quando se trata de relacionamento. Às vezes, quem sabe eu estou falando com alguém aí que não valorizou o casamento, traiu a pessoa ou maltratou verbalmente, não, enfim, a pessoa não valorizou e acabou se divorciando. Não tem como você retomar aquela história, né? Não tem como você retroceder. Quem sabe a pessoa já está até com outro relacionamento, mas a gente tem que se perdoar e a gente tem que avançar, né? Bola para frente, vamos lá. Não vamos ter uma mentalidade de se autodepreciar, de se achar um perdedor porque algo não deu certo, porque lá no passado a gente não tinha uma maturidade, a gente não tinha uma visão das coisas, não tinha sabedoria para tocar a nossa vida, ou não tinha experiência lá naquele negócio, ou a gente se iludiu porque a economia estava lá em cima, né? Tava muito bom o negócio. Quando vê, as coisas mudam. Aí a gente investiu um monte e aí deu um passo maior que a perna. Então essas coisas todas podem acontecer na vida da gente. Ninguém está livre de alguma coisa acontecer. A gente precisa saber que a vida ela é assim complexa. A gente ora, a gente se coloca na presença do Senhor, pedindo sabedoria. É muito importante isso, pedindo direcionamento. A gente busca ter uma mente clara para tomar as decisões, buscando a orientação de Deus para a nossa vida. E mesmo assim a gente pode às vezes se equivocar. E quando isso acontece, a gente precisa saber se perdoar. A gente precisa abandonar essa mentalidade aí de autodepreciação, de se sentir um perdedor, de se comparar com as pessoas. E olha só que legal, um trecho na palavra do Senhor. Agora aqui já tá bem escurinho, eu vou ver se eu consigo achar o trecho que eu separei pra gente ler. No livro de Romanos, o capítulo 8, versículo 37 diz assim, ó: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Em Cristo somos mais que vencedores, né? A gente pode ler todo o capítulo, é muito legal assim, todo esse capítulo, mas eu queria pegar essa partezinha para a gente pensar. Em Cristo somos mais que vencedores. Deus nos perdoa, Jesus nos perdoa pelas burradas, as cabeçadas que a gente deu na vida, quem sabe coisas que a gente fez de forma impulsiva sem consultar a Deus, né? Indo pela nossa própria cabeça, sem sabedoria, sem conselhos. Quem sabe a gente tomou decisão assim no impulso, né? Pelo coração. Quem sabe a gente deixou de ouvir pessoas mais experientes. Quem sabe num relacionamento todo mundo dizia, olha, não fica com essa pessoa, não casa com essa pessoa. E a gente teimou, né? A gente foi no impulso, a gente foi na ilusão, e a pessoa vai mudar. E no decorrer você viu que não mudou. Só piorou a situação, acabou acarretando num divórcio, teve os filhos e todo mundo ali envolvido, né? Quantas pessoas envolvidas naquele contexto de sofrimento. Mas a gente precisa se perdoar. A gente precisa lembrar que em Cristo somos mais que vencedores, né? Por meio daquele que nos amou. O amor de Deus, o amor de Jesus por nós, ele é maior que tudo na nossa vida, inclusive das burradas que a gente faz na vida. Inclusive do passo maior que a perna que a gente dá num negócio e daqui a pouco o negócio não dá certo. Ou de uma ilusão, que a gente corre atrás de uma ilusão em relacionamentos, às vezes extraconjugais, né? E aqui eu digo o seguinte,
aqui no canal eu sempre falo assim que a gente precisa ter responsabilidade com tudo que a gente faz. Mas, quem sabe eu estou falando com alguém maduro, que a vida já passou, você tinha outra cabeça, você era imaturo, você era impulsivo, você não queria nada com Deus, não estava nem aí para as coisas de Deus. E agora você está pensando diferente. Mas aí, o que acontece? O que passou, passou. Não adianta a gente ficar se martirizando, se culpando, né? Não adianta a gente ficar se cobrando, se eu tivesse agido diferente. Não adianta, o nosso tempo agora é o hoje, é o presente de Deus, o que a gente tem. E pensar que em Cristo somos mais que vencedores, porque Jesus nos acolhe por inteiro, inclusive com essas nossas falhas, com essas nossas burradas. E sempre é tempo de ir mudando as coisas, transformando. Para Deus nada é impossível, né? Como eu disse, tem coisas que são mais trabalhosas na vida da gente, mas não é impossível a reconciliação com o filho, quem sabe, o perdão. O perdão abre portas na nossa vida, né? O perdão transforma as realidades. Quem sabe buscar essa pessoa que você magoou, que você traiu, pedir perdão. E só isso já vai tirar um peso da sua vida, né? Do seu coração. Então eu espero que nesse vídeo, nessa reflexão, a gente possa ter uma vida mais leve dessa forma, né? Assim, tirando essa mentalidade da nossa cabeça, né? Esse pensamento da nossa cabeça de autodepreciação, de se sentir fracassado, de se sentir perdedor na vida, independente do que aconteceu. Nesse momento agora você está escutando um vídeo sobre a Bíblia, sobre reflexões bíblicas, sobre Deus, sobre cristianismo. Então quer dizer que você agora é outra pessoa, você está se interessando por esses assuntos. Então o que você tem é o hoje. O que passou, passou. E Deus apaga todos os nossos pecados, né? Na cruz Jesus morreu por nós e apagou. Você pediu perdão para o Senhor? Tudo foi apagado. Então agora a gente precisa aprender a se perdoar e mudar o que a gente pensa sobre nós mesmos. Se você gostou desse conteúdo, dá o teu like, te convido a caminhar aqui conosco, se inscrever no canal e também passa aí para mais pessoas. Se você acha uma pessoa que está andando com a cabeça baixa, muito cabisbaixo, muito triste, muito depressivo, muito melancólico, só falando coisas ruins sobre si mesmo, passa aí. Se você identifica que tem talvez um amigo que se acha um perdedor na vida, passa para essa pessoa, dá uma palavra de esperança. Abraço e até o próximo vídeo.